Cheguei com mais uma questão da prova de primeira fase da Unicamp de 2025. Bora lá, uma questão aqui que tratou de Cartola. As músicas de Cartola, ou melhor, parte das músicas de Cartola foram selecionadas aí para cair no nosso vestibular de 2025 e caiu justamente aquela música mais difícil. Ah, meu povo, deixa eu te contar. Quando eu estava gravando a aula do nosso curso aqui de paulistas, eu falei, gente. Se a Unicamp cobrar essa música, pode ter certeza que não vai ser uma questão fácil, porque essa música tem uma letra muito profunda, muito expressiva. Ela não é uma música de fácil interpretação. E justamente a gente tem aqui a questão com essa música, inclusive, para mim, ela é a mais difícil de interpretação de todas que foram selecionadas. Bora lá, então. Leia os versos da canção Silêncio de um Cipestre, composição de Cartola e Carlos Cachaça. Todo mundo tem o direito de viver cantando. O meu único defeito é viver pensando em que não realizei e é difícil realizar. Se eu pudesse dar um jeito, mudaria o meu pensar. O pensamento é uma folha desprendida do galho de nossas vidas, que o vento leva e conduz. É uma luz vacilante e cega. É o silêncio do cipestre, escoltado pela cruz. Nessa canção é possível afirmar que o eu lírico. Então vamos lá. O que o eu lírico faz, pensa? Acredita que, assim como todas as pessoas, têm o direito de viver cantando, embora isso seja algo difícil de ser realizado. Calma, todo mundo tem o direito de viver cantando. O meu único defeito é viver pensando em que não realizei e é difícil de realizar. Ele não fala que cantar é difícil. Ele não fala que cantar é difícil. Ele fala que ele pensa em coisas que ele não realizou e coisas que são difíceis de serem realizadas. Então, essas coisas que ele pensa que são difíceis de ser realizadas não é o cantar. A principal imagem poética utilizada é a da alegria do canto, o qual é capaz de mudar a vida. Hum, não é dito isso também no nosso texto. Então, isso aí, tudo que tem aí, né, daí pra frente, do que tá tracejadinho aí de vermelho, tá indo além do texto. O texto não fala sobre isso. Letra B. Gostaria de mudar o seu pensamento, beleza, aproximando da realidade de sua vida, da qual ele se desprendeu. A principal imagem poética utilizada é a do sonho e a do devaneio, distanciados da vida real. Não, gente, essa questão de que o lírico, ele não queria viver pensando, ele fala, se eu pudesse dar um jeito, mudaria o meu pensar. Então, eu gostaria de mudar o pensamento. Até aqui tudo certo. E aí ele fala que o pensar dele está muito voltado naquilo que ele não realizou e que ele não vai conseguir realizar. Ele sonha em viver algo que ele não consegue. Isso aqui já não deixa muito claro, né? E não é muito clara essa questão do sonho, do devaneio, dissociados da vida real. Porque às vezes ele pensa em alguma coisa que não é sonho, mas é alguma coisa que ele não realizou e que ele não vai realizar, mas não chega a ser um sonho. Também não seja ser um devaneio diz respeito a uma questão meio lunática, né, uma questão de delírio, né, alguma coisa meio assim. Só que a gente não sabe se é uma questão de sonho, devaneio, delírio, né, a gente não sabe muito bem. Na verdade, me parece muito que esse eu lírico, ele sabe do que ele está falando, sabe. Nós não temos uma questão de devaneio. Na verdade, ele consegue muito bem ter a consciência e analisar esse pensamento dele. Parece que ele tá muito racional, essa questão. Ele está fazendo uma análise muito racional, não é uma análise sobre o pensar dele que vai para uma questão de fantasia, para uma questão de sonho. Nós não temos isso. Vamos lá. Letra C. Gostaria de mudar o seu pensamento, ok? Porque esta é marcada pela tristeza e melancolia. Ah, que me pega. Olha lá, é o silêncio do cipestre, escoltado pela cruz. A principal imagem poética utilizada é a morte, presente nas figuras de cipreste e da cruz. É isso, gente. Nós temos aqui uma canção meio triste, né? Aliás, assim, as questões selecionadas pela Unicamp, a gente até falou isso em aula, elas não são questões, não são muito canções alegres, elas são canções mais pautadas na melancolia. E aí nós temos aqui que o eu lírico lamenta essa situação. Se ele pudesse dar um jeito, ele mudaria, porque esse pensamento, ele é um pensamento que desprende, que o vento conduz, mas ele é um pensamento que é uma luz cega, é uma luz vacilante. Isso demonstra que não ilumina, não traz coisas boas.
Na verdade, traz cegueira, traz escuridão. É o silêncio do cipestre. Cipestre é uma árvore que é associada a questões fúnebres, à morte. E a cruz, por si só, também traz essa ideia de morte, né? De sofrimento. Então, nós temos aqui, de fato, que este pensamento não é um pensamento bom. É um pensamento que traz muita lamentação, muita melancolia ao eu lírico. Letra D. Acredita que pensar seja um defeito que ele gostaria de corrigir, mas não consegue. A principal imagem poética utilizada é a do vento, qual carrega o eu lírico independentemente de sua vontade. A questão do vento ela é um foco principal, tá? Ele está ali realmente, né, sendo utilizado para mostrar que o pensamento dele vai longe, está fora do controle dele, ele não consegue segurar esse pensamento e mudá-lo, porque o pensamento vai, só vai, ele é independente. E então ele não tem controle da situação. Então, o vento leva esse pensamento. Só que o vento, ele é só uma questão muito pontual. No fim das contas, como que é esse pensamento? Esse pensamento traz o que ao eu lírico? O que que nós temos aqui do eu lírico em relação a esse pensamento? E não é demarcado pelo vento em si, ok? O vento apenas mostra o desprendimento do pensamento ali em si. Gente, não é uma questão fácil, tá? Essa questão é de nível médio para difícil, é uma questão que se torna de nível médio para quem analisou, estudou a obra, porque a gente aqui enfatizou muito isso, essa questão da morte, do cipéster, da cruz, porque realmente, no primeiro momento, é o que nos chama mais atenção em termos de metáfora, em termos de figuras de linguagem utilizadas aqui nessa obra. Mas, para quem não analisou, para quem não estudou, para quem chegou de supetão ali e viu esse poema, essa canção, né? A interpretação disso fica difícil, principalmente porque cipestre costuma ser uma palavra que a galera não sabe o que significa, não sabe que é uma árvore ligada a questões fúnebres. Então, a questão fica mais difícil. Aqui a gente colocou ela como intermediária, diante do fato de que a gente estudou essa obra extensivamente, a gente analisou, era uma obra aí que já tinha sido disponibilizada pelo edital como uma obra que iria cair, poderia cair. Ok? Uma questão, então, de nível médio. Comenta aqui embaixo se agora finalmente você entendeu essa questão, o silêncio de um cipestre da Unicamp. Beijo e até a próxima resolução.